O Harold implorou pro Loki matá-lo. O rei de Elbaf, com 144 anos de idade, percebendo que o fim estava próximo, vira para o próprio filho e pede o impossível antes que Imu assumisse totalmente o controle dele. Mas calma, porque esse capítulo não é só tragédia. A gente finalmente tem a explicação completa de como os contratos com Imu funcionam, porque o Shanks foi para Elbaf impedir que o Harold se tornasse um cavaleiro sagrado. Só que já era tarde demais. No fim, finalmente vemos como Loki pode ter se tornado o gigante mais poderoso da história, com poder suficiente para realmente causar a destruição do mundo. Beleza que a gente chega lá, mas antes precisamos começar do início, e o capítulo começa 14 anos atrás em Elbaf, na casa do Gabão. É a continuação direta da cena que vimos no capítulo 1152. Nesse momento, o Gabão está explicando para o Shanks que encontrou o Garp e descobriu dele que o Roger teve um filho. Tantos anos se passaram e somente agora que o braço esquerdo do rei teve essa informação. Pra vocês verem o quanto que o Roger tinha medo dessa informação vazar e o Ace ser caçado pelo governo. Mediante essa informação, a reação do Shanks é de pura alegria. Ele abre aquele sorrisão e diz: "Ó, então o filho do capitão seria tipo o meu irmão mais novo." Com isso, o Gabão responde com uma frase que me emociona demais. Assim como você e o Bug são nossos filhos. Todas as vezes que eu vejo personagens da antiga geração se referindo aos seus membros como família, isso me dá um calafrio gostoso. Desde lá atrás, com Barba Branca considerando cada um dos seus membros como filhos, e agora Gabão, Rayleigh e Roger aparentemente também viam os dois mais novos dessa maneira. Até porque, o Shanks pelo menos tá lá desde que era um bebê que foi encontrado no baú do tesouro de God Valley. E agora, pra completar, o Ruivo acaba descobrindo que tem um irmão mais novo por aí, e que esse irmão é o Ace. O problema, pessoal, é que isso termina em tragédia, porque o Punho de Fogo morreria em Marineford. Naquele dia, o Shanks não chegou a tempo, e imagina o peso que isso tem agora. Inclusive, se você reler essa parte, o momento em que o Shanks vai recolher o corpo do Ace, parece que ele está sofrendo muito, e eu tenho absolutamente certeza que ele carrega essa dor até os dias de hoje. Fora que a raiva que ele deve sentir do Teach deve ser muito grande, ao ponto de vermos a sua verdadeira força sendo exalada em um duelo final contra o Barba Negra. De qualquer forma, voltando para o capítulo, o Gabão parece muito satisfeito com essa nova informação e menciona como que o mundo funciona de formas inesperadas e que, por conta disso, tudo pode acabar mudando no futuro. Seguindo, nós vamos agora para o Castelo dos Gigantes, naquele momento em que o Loki e o Jeru se encontram na entrada. E pessoal, o que vai acontecer aqui vai mudar o destino do mundo para sempre. Dentro da sala do trono, o Harold está em pé. Em sua frente tem um guarda morto segurando a corrente que deveria ter sido usada para prendê-lo. O rei havia matado um de seus homens e nem entendia do porquê. Ele está em choque com o próprio corpo, pois ele se moveu sem nenhuma intenção. Ele acabou de atacar alguém sem ter vontade. Então Harold percebe a verdade aterrorizante. O controle de Imu não afeta só o seu corpo. Logo, vai afetar a sua mente e os pensamentos também. Tudo será alterado de acordo com a vontade do Supremo. Diante disso, o Harold olha para os guardas e diz que enquanto ele viver, esse país vai piorar cada vez mais. Que o corpo dele é prejudicial e que precisa morrer o mais rápido possível. O rei então ordena que todos os guardas gigantes o matem e caímos exatamente naquela cena final do capítulo 1152, quando Loki e o Jeru chegam na sala e veem os guardas perfurando o Harold. Eu até teorizei naquela época, nossa, faz muito tempo, que pelaquela sombra, naquela perspectiva, o Harold estava virando um demônio gigante com chifres. Só que na real, a sombra era apenas o seu bigode. Não tinha nada de Dome Reverse. De qualquer forma, as coisas não seriam tão simples. Afinal, o Harold não é morto porque ele fez o Pacto do Mar Profundo, o que significa que qualquer ferimento que ele sofra é automaticamente curado. Dito isso, nesse instante, ele começa a regenerar e contra-atacar, matando os próprios guardas enquanto libera um haki massivo. Parece que a cada segundo que passa, menos o rei tem controle sobre o próprio corpo e da própria vontade. Agora, mais uma vez, somos cortados e levados de volta à casa do Gabão. O Shanks está explicando por que foi até Elbaf e como que os contratos funcionam enquanto mostra a marca no braço esquerdo dele. Ele diz que ele e o Harold formaram um tal Pacto do Mar Raso com uma entidade que vive na Terra Sagrada. Ele explica que por conta desse Pacto do Mar Raso, caso ele esteja dentro do alcance da habilidade, seria impossível resistir às ordens do Supremo.
Shanks continua explicando e fala que ele revelou sua verdadeira identidade pro Harold quando eles estavam longe de Mary Joyce, e foi assim que se tornaram amigos. Tem até um painel bem legal do Harold segurando o Shanks nas suas mãos e dizendo: "Eu sabia, você é um dos piratas do Ruivo, não é mesmo?" Assim, a gente tem aquela informação dos capítulos anteriores de quando Harold foi pela primeira vez na Terra Sagrada, firmou o pacto e olhou pro Shanks e pro Shamrock, imaginando que já tinha visto aquele menino em alguma certa feita. Pois é, ele não estava enganado. Ainda bem que ele não deu com a cara nos dentes. E porque foi graças a isso que o Shanks ficou infiltrado esse tempo todo, conseguiu as informações necessárias e inclusive ajudou o Fisher Tiger no dia do grande incidente. Mas agora voltando, temos um problema. Já que o Shanks acabou não falando das consequências da marca, o Harry acreditava que se ele se juntasse aos Cavaleiros de Deus, Elbaf finalmente se juntaria ao governo mundial. Mas isso significa que o Harold precisaria assinar um contrato ainda maior. Pessoal, aqui eu não acho que o Shanks tenha sido honrado. Eu realmente acho que ele não contou porque ele ainda estava investigando as coisas. Claro que como ele tinha um contrato marraso, ele sabia das influências de Imu sobre ele, mas ele só deve ter descoberto o controle total um pouco mais à frente. Dito isso, o Gaban nesse momento pergunta qual que seria o problema do Harold se tornar um cavaleiro. E o Ruivo fala aquilo que nós já sabíamos por dedução. Que assim que alguém é promovido a Cavaleiro Sagrado, eles fazem um novo pacto que concede força sobre-humana, um corpo imortal e o poder de gerar um abismo, o círculo mágico usado para atravessar grandes distâncias. Porém, em troca, a voz do governante vai seguir eles até o fim do mundo. Não importa onde estejam, eles não irão conseguir ir contra as ordens dele. Basicamente, é nesse problema que o Harold se meteu e agora não vai mais conseguir fazer nada que seja da sua vontade. Fora que depois que Mu conseguiu colocar o selo no Rei de Elbaf, é óbvio que ele não iria cumprir o que prometeu. Você tá maluco de pensar sequer nessa possibilidade? Deixar os gigantes se tornarem uma nação pacífica que ao invés de lutar vão ficar estudando? Pelo que nós vimos, Imu está há quase 1000 anos tentando tomar a força de combate dos gigantes para ele. Ou seja, não. Óbvio que isso não aconteceria. Fora que também é muito legal a gente saber essa distinção entre os pactos dos mares que Imu faz com os cavaleiros. Só que eu realmente fico curioso, qual seria a distância máxima para o Pacto do Mar Raso? Afinal, o Shanks conseguiu sair do controle de Imu, roubar a fruta de Nika e cortar o seu braço fora com a ajuda de um grande peixe gigante. Dito isso, de repente, o Shanks e o Gaban sentem um haki aterrorizante vindo do castelo. Na sala do trono, o Loki e o Geru partem para cima do rei e até conseguem imobilizar o Harold por um tempo. O rei ainda guarda um resquício de sanidade, mas mesmo assim precisamos admitir que conseguir mantê-lo ali prova a força daqueles dois gigantes. Nesse instante, Harold começa a falar sobre tudo o que fez para chegar até aquele ponto. Ele revela para os guardas, para o Loki e para o Geru que ele tem feito trabalhos sujos para o governo mundial. Ele achava que o futuro de Elbaf era muito mais importante e que deveria fazer o que o governo mandasse para que o país se tornasse uma nação afiliada. E agora que ele fez tudo isso e achava que tinha sido recompensado, ele foi enganado pelo Imu. O Loki não consegue acreditar no que está ouvindo, mas seu pai não tem tempo para explicações. Ele ordena que o Geru dê pro Loki a Akuma no Mi lendária, porque ele acha que nem mesmo seu filho conseguiria derrotá-lo agora que ele tá bufado com os poderes do Governante Supremo. E então, pessoal, temos a cena mais devastadora do capítulo. O Harold chorando, falando pro filho: "Eu tenho que morrer o mais rápido possível. Faz isso e senta no trono, Loki. Depois conta pro povo que rei idiota eu fui. Use a minha morte para construir a sua reputação. Eu não dou a mínima pro que vão falar de mim depois que eu morrer. O que mais importa é o futuro de Elbaf. Você entende? Não entende?" O Loki continua calado, enquanto seu pai continua a implorar pro próprio filho matá-lo para salvar o seu país. Esse é o peso de ser rei. Esse é o peso de ter sido enganado por Imu. E o Loki, que passou a vida inteira sendo visto como um príncipe problemático, agora é a única esperança do pai. Aqui eu paro e penso: o que será que o Rox diria pro seu melhor amigo? O famoso "eu bem que te avisei". Fora que essa cena do Harold chorando, implorando para ser morto, condiz muito bem com a cena final do Rox implorando para que Roger e Garp o matassem. Afinal, ele sabia que não tinha mais controle sobre o próprio corpo e que quaisquer ações que partisse dele seriam prejudiciais para o mundo, inclusive para os membros do clã Dave. Harold, em contrapartida, está fazendo a mesma coisa que ele está chorando, implorando para que o próprio filho o mate, pois ele sabia que se continuasse vivo, todos os seus sonhos, toda a sua luta iria por água abaixo. Ou seja, eles nasceram diferentes, se conheceram na Terra Sagrada e estão prestes a morrer da mesma maneira. Chorando, tristes e enganados por Imu, um governante supremo que se esconde nas sombras e que eles não fazem ideia como combater.
Com isso, depois de confiar tudo ao Loki, a influência de Ymir aumenta, e a mente do Harold muda completamente. Ele não se transforma num monstro ou em qualquer demônio com chifres, não! O Ymir simplesmente assume o controle total do seu corpo e mente. Com isso, o rei se levanta mais imponente do que nunca, sua aura é de puro caos e agora vemos o homem que o Rocks considerava um rival. Nesse instante, Harold começa a massacrar todos os guardas gigantes. É uma cena de carnificina. O rei, agora controlado 100%, ordena para os guardas de fora da sala do trono a selarem todas as portas imediatamente, pois, segundo ele, há criminosos no castelo. Nesse instante, um guarda até consegue se esgueirar por trás e esfaquear o pescoço do Harold, mas ele se regenera instantaneamente e ataca de volta dizendo que não vai deixar uma palavra do que está acontecendo sair do castelo. Para completar, Harold diz que ele vai comer a Akuma-no-Mi lendária e controlar o Ragnir e depois entregar Elbaf para Ymir. O Jaru tenta parar o Harold, dizendo que se ele comer aquela Akuma-no-Mi, o mundo irá acabar. Diante disso, o ancião rapidamente se vira pro Loki e diz para ele não deixar isso acontecer de jeito nenhum e parte para cima do rei, enfiando uma espada no coração dele. O problema é que isso não é funcional, como todo mundo já sabia. Como contra-ataque, o Harold apenas se vira e enfia a própria espada na cabeça do velho, revelando então o mistério de como o Jaru tinha ficado com uma espada fincada no meio do seu crânio. Outra coisa bem curiosa é como que depois de 14 anos ele permaneceu vivo depois de receber esse ataque? Nós temos que descobrir. Porque só falta mesmo aquela nossa teoria antiga ser verdade e o Jaru acabar se tornando um traidor que também fez o pacto com Ymir. De qualquer forma, nesse momento, o Shanks e o Gaban chegam no Castelo Elrust e atacam Harold, fazendo-o cair no chão prontamente. Só pra deixar claro, não deu pra ver nenhuma utilização do Haki do Conquistador por parte de nenhum deles, possivelmente porque eles não bateram pra matar. Aproveitando que ganhou um pouco de tempo, Jaru explica a situação rapidamente enquanto Shanks grita tentando fazer o rei voltar à sua razão. Obviamente, não funciona. Ao ver que o Ruivo está ali presente, Harold se levanta curado e começa a se gabar da sua nova força e do seu corpo incrível. O controle de Ymir já se instaurou completamente, transformando o Harold em um nobre mundial, porque o rei diz que sente a sua superioridade como organismo. E quem mais falaria algo dessa maneira, senão um Tenryubito lixoso? O Shanks de lado está desesperado. Ele sabe que o amigo dele está perdido e que possivelmente não há nada mais que possa ser feito. Também nesse momento, alguém grita para deixar o Loki escapar e não perseguir ele. É o pior cenário possível se desenrolando. Dito isso, o Loki consegue sair correndo e chega na sala do tesouro se questionando por que ele que tem que comer uma fruta dessas e perder a habilidade de nadar. O príncipe está literalmente apenas fazendo isso sem nem pensar nas consequências, talvez até porque ele ache que no fundo seu pai ainda possua alguma esperança. Coitado. Loki então destranca as correntes e abre a porta da sala do tesouro. Lá dentro ele vê um baú do tesouro que contém a fruta sagrada e o martelo Ragnir atrás. Mas tem algo estranho. O Ragnir parece estar se movendo. E então, bum! O martelo se move sozinho e ataca o Loki, que mal consegue desviar enquanto ri. O príncipe fica completamente assustado, sem compreender o que estava acontecendo ali. Afinal, na visão dele, um martelo tinha acabado de ganhar vida e atacá-lo. E aqui, vendo essa cena, nós só podemos pensar em algumas coisas. Primeiro, é uma Akuma-no-Mi de objeto. O Ragnir pode ter sido infundido, ou seja, comido uma Akuma-no-Mi, assim como a espada do Mr. Five e o elefante espada do Spanda. Isso explicaria ele estar vivo e se movendo. A segunda possibilidade é que tem alguém dentro do martelo. A risada pode indicar uma personalidade, talvez um espírito ou alguém selado dentro do martelo por gerações. Imagina que loucura se o martelo na verdade fosse um robô controlado por alguma coisa. Um autômato tipo aqueles que a gente viu na história de Capa do Enel ou igual o Emmet. Se bem que, se a gente parar pra pensar, já é viagem demais. A opção 3, por outro lado, pode até fazer mais sentido. Afinal, seria uma conexão com a Akuma-no-Mi lendária, como se uma coisa dependesse da outra. Não é à toa que o Harold disse ainda nesse capítulo que ele iria comer a fruta e dominar o martelo, como se uma coisa complementasse a outra. Ou seja, o Ragnir pode ser o guardião da fruta proibida. Ele não deixa ninguém pegá-la sem passar por ele primeiro. No fim, tivemos a resposta de vários questionamentos sobre o contrato com o Ymir e até mesmo sobre a personalidade de como que o Harold mudou e atacou os seus guardas. Mas outras perguntas surgiram. Por exemplo, como eu falei antes, o Jaru foi esfaqueado na cabeça. Como ele vai sobreviver? Qual será que é essa Akuma-no-Mi lendária de Elbaf e como que o Loki vai dominar o martelo? Porque no fim, independente do que tenha acontecido nesse dia, sabemos de uma coisa. Agora que o príncipe possui esse poder, ele com certeza será um valioso aliado por Luffy e sua presença será super importante para conseguir parar os Cavaleiros Sagrados que invadiram Elbaf no presente.
Na teoria, pessoal, esse foi o último capítulo do ano, mas pode ser que tenhamos acesso ao 1170 um pouco mais cedo. De qualquer forma, eu ainda apareço aqui antes de 2026. Porém, foi um prazer, senhores, ter essa jornada de tantos capítulos durante 2025. Então já sabe, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho e nos vemos no próximo capítulo. Falou!